Olá, boa noite a todos aqui presentes e você que está aí do outro lado, seguindo, obrigada pela atenção. Hoje nós vamos falar de um livro particular e a questão é, seja feliz hoje, será que é possível? Mas antes da gente abordar esse tema, muito importante, eu convido a todos para elevar os pensamentos, dirigi-los ao nosso Mestre amado Jesus. A espiritualidade presente neste lugar de muita luz, rogamos as inspirações para que sejamos responsáveis no tratar com a espiritualidade, neste tema tão importante e fundamental para cada um de nós, que é a busca pela felicidade. Rogamos ao Mestre amado que nos dê força para que nós prossigamos lutando, para que possamos vencer as nossas necessidades morais, espirituais. O nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, que nos impede nesta busca pela felicidade interior, que todos almejamos e certamente um dia a encontraremos. Rogamos por aqueles que se encontram em momentos de aflições, nos hospitais, nos países em guerras, aqueles que se encontram nos umbrais da maldade, da dor, porque sabemos que estes irmãos também são filhos do amor do nosso do Criador, nosso Pai, e um dia, desventurados que são, se arrependerão. Por todos aqueles que se encontram nas aflições e buscam a ilusão do suicídio, nós rogamos por eles também, para que a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Rainha da Paz, possa resgatar e consolar todos aqueles que neste momento se encontram na desesperança, nas aflições, nas dores, e que possam escolher sair desses conflitos buscando o caminho certo, o caminho ideal, que é aquele que um dia veio aqui nos visitar e nos fez esse convite. E até hoje nós ainda não o compreendemos, mas estamos cada vez mais próximos. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor. Então, esse livrinho aqui chama Seja Feliz Hoje. É a proposta da mentora Joana de Ângeles. E o interessante nessa capa aqui, que é uma curiosidade, a gente vai ver uma janela. Essa janela aqui é a verdadeira janela aonde Clara de Assis, que foi uma das reencarnações de Joana, viveu. Nessa janela aqui nós vamos ver duas catedrais. A Catedral de Clara de Assis, aonde que ela viveu, né? E a gente estava lendo a descrição da pessoa que escolheu esse tema, que ele foi lá visitar, e ele começou a abordar questões de quantas vezes ela estava ali naquela janela, contemplando, amando e sentindo essa felicidade plena, que é estar em paz com a sua consciência e próxima de Jesus. E eu me emocionei muito nesse livro aqui, ele é realmente muito importante, eu acho que é muita responsabilidade falar sobre ele e não dá para resumir o livro em 30, 40 minutos, 1 hora. É preciso estudar cada página, fazer seminários, mas a gente vai abordar um pouco por alto. Mas eu convido realmente todos vocês a lerem esse livro. Aí a gente pode falar assim, não, mas a Joana fala muito difícil, não dá para entender. Cada palavra desconhecida tem um dicionáriozinho aqui do lado. Então não tem mais desculpa de não entender o que ela está escrevendo. E os temas que ela aborda são temas diversos,
temas pelos quais todos nós passamos diariamente na nossa vida. Ela faz convites para os trabalhadores espíritas, ela aborda a questão das guerras, a transição planetária, os sofrimentos, os caminhos, as aflições, tudo que a gente pode imaginar, ela faz um apanhado, abordando a visão espírita e mostrando para a gente soluções de como nós podemos resgatar, como nós podemos nos iluminar e passar por essas adversidades e ir de encontro com a proposta, que é ser feliz. Hoje, seria possível? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar assim, no primeiro momento, é como ser feliz no mundo atualmente. Será que é possível isso? Num mundo de tanto sofrimento, como a gente pode encontrar a felicidade se nós ainda somos tão imperfeitos, não é verdade? E ainda estamos muito distantes da perfeição. Mas é exatamente essa a proposta dela, nos mostrar que é possível, embora existem diversas obras por aí que falam, né, que nos dão dicas de como encontrar a felicidade, como sermos felizes, de como fazer a nossa reforma íntima, sem sofrimento, sem dor, sem isso, sem aquilo. E ela vem justamente nos mostrar, será que realmente é possível isso ocorrer? Primeiro a gente tem que se perguntar, o que é felicidade? Para mim, para você. Qual é o sinônimo de felicidade? Porque nós estamos sempre nessa busca, queremos ser felizes, estamos sempre falando em felicidade e muitos de nós, a gente pode interpretar a felicidade como gozos terrenos, né? Consumismo, que aliás hoje é por deveras, a gente consome, está na onda do consumismo, estamos sempre comprando muitas coisas, né? Será que a felicidade está nas férias? Será que a felicidade está em eu ter um bom emprego, ou em eu ter bastante dinheiro, poder viajar quando e como eu quiser, para onde eu quiser, no momento que eu quiser? Será que a felicidade está em poder chegar no lugar, poder comprar tudo que eu quiser? Muitos falam, eu já escutei bastante, algumas pessoas falarem assim, isso para mim seria felicidade, realmente. Comprar, ter dinheiro, fazer o que eu quiser da minha vida, não precisar trabalhar. Então, pode ser uma visão, a visão que ele há daquele momento, porque talvez ele não tenha isso e talvez naquele instante ele esteja, se eu tivesse, eu seria feliz. Mas será realmente que a gente pode encontrar a felicidade? Outros ainda, o que ocorre bastante, sobretudo aqui na Suíça, e com os jovens, buscam a felicidade nos vícios, que é uma fuga psicológica, né? Nas drogas, no álcool, enfim, em todo tipo de vício. Muitas vezes ofuscando a verdadeira razão pela qual a gente está aqui e cria essa falsa impressão, porque a droga vai dar um momento para essa pessoa em que ela vai se sentir bem, vai talvez esquecer os problemas ou, enfim, não importa o que ela esteja naquele momento, vai um pouco apagar, mas depois ela vai voltar. E ela vai sentir necessidade novamente de consumir. A mesma coisa para as pessoas que vão ou que acham que a felicidade, como eu falei, está no dinheiro, nas compras. Você vai lá, compra bastante, mas de repente você vai se deparar com um vazio. Porque a gente pode, com certeza todos nós aqui já vimos ou conhecemos pessoas que não têm problemas financeiros algum e podem ter tudo quanto quiserem, mas estão doentes, muitos depressivos, muitos não têm amigos, porque existe aquela coisa do interesse, se fecham. Então, definitivamente, a felicidade
não está em ter algo. E ela aborda também uma questão que é assim, muito importante. Ela diz assim, que existem duas forças. A força do agora, a necessidade econômica, porque quando a pessoa não tem nada, né, ela encontra, às vezes ela vai se deparar com aflições inimagináveis, chegando ao clímax do desespero. É o inverso daquela que tem bastante, é aquela que não tem nada. São as duas forças que Joana diz que nos faz, às vezes, desequilibrar. O excesso, aquele que tem tudo financeiramente falando, e aquele que não tem nada. Aquele que tem tudo porque ele vai ter um vazio existencial, porque ele vai ver que ele pode ter tudo quanto ele queira materialmente, mas ele não vai poder comprar a saúde dele, por exemplo. Se tiver uma doença, ele não vai poder se curar, não é verdade? E existem doenças que não tem dinheiro, não pode comprar a tua saúde, dinheiro não pode comprar a tua vida. Ele pode melhorar, pode dar qualidade, pode ajudar bastante. Mas se ele não empregar esse dinheiro em prol de algo maior, ele não vai sentir um bem-estar de verdade. É aquele que só vai estar guardando para si. É um egoísmo extremo. E quem é egoísta definitivamente não é feliz, né? Uma vez que superamos esses desafios, a gente aprende, e se a gente conseguir superar esses desafios, a gente aprende nas lições. Às vezes a pessoa que não tem muito, que passa por sérios problemas de ordem financeira, muitas vezes é bem mais feliz que aquele que tem bastante. Porque talvez ela já tenha entendido um pouco melhor e aprendeu a viver na simplicidade. Ora, aquele que tem bastante, muitas vezes, lhe desperta um lado muito mais egoísta, muito mais difícil, muito mais do ego. Então, é uma prova muito difícil e, portanto, a maioria das pessoas ainda, hoje em dia, é muito infeliz por conta do materialismo exacerbado. E então esse livro, ele vem nos dar aquela dica, se é que a gente pode falar que existe uma receitinha de bolo. Eu acho que nesse livro a gente vai encontrar de verdade uma certa receita para a felicidade. Porque em qualquer ocasião que nós possamos passar, se a gente vai abrir, vai ler ele dia por dia, a gente vai encontrar como devemos trabalhar para que a gente consiga atingir esse patamar de bem-estar íntimo, de elevação espiritual, na busca dessa felicidade. E as dicas, é verdade, que elas não poderiam ser outras que aquela do auto-perdão e do autoconhecimento. É a base para tudo. Porque quando eu me conheço, eu sei o que é melhor para mim, quais são os caminhos que eu devo seguir. Quando eu me perdoo, eu não vou desenvolver culpa. Quando eu sou desapegado, o desapego, ela fala em vários momentos, é uma coisa fundamental, porque ele me desperta a minha consciência para patamares mais avançados e me dá uma certa resiliência para atravessar, sejam quais forem as dificuldades que eu irei enfrentar pela frente. Dessa forma, a gente pode encontrar uma metodologia, o sorriso, e ela dá, assim, exemplos muito claros de como encontrar a felicidade. Quando ela cita, por exemplo, São Francisco de Assis, que era rico, que deixou tudo para trás
e que decidiu seguir Jesus. E, portanto, passando por diversas coisas, ele era chamado do irmão Alegria. A alegria de servir com amor. Ela não quer incitar a gente a permanecer num estado de profunda pobreza, não é isso. Nem que nós possamos abdicar de certas coisas. Mas o que ela vem nos mostrar, na verdade, é que na realidade, aquilo que às vezes a gente busca como os exemplos que nós temos de felicidade no lado exterior da coisa, não é uma coisa verídica, não é real. Porque tudo aqui na Terra é ilusório, é passageiro, é efêmero. E a única coisa que nós realmente, de fato, podemos levar daqui são os bens morais que nós adquirimos ao longo do tempo. Então, a felicidade não está nas coisas, a felicidade é uma emoção. Né? Dessa forma, ela fala assim, abençoemos os acidentes de percurso que dominamos com desdita. Sigamos na direção das metas e veremos quantas concessões de felicidades pela frente aguardando por nós. Quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejantes relvas que teimam em nascer, colocando beleza no chão. Reunamos essas florzinhas em ramalhetes, tomemos das pedras pequeninas, fazendo colares, e descobriremos que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha a vontade de Deus e as necessidades de evolução. Infelizmente, a gente ainda não compreendeu, a gente estuda, acredita em Deus, né? Mas ainda não segue os preceitos que ele nos deixou. E por isso, infelizmente, a gente não consegue atingir a felicidade. Porque a felicidade, né, ela não é fácil, ainda não é permitida para nós que aqui nos encontramos num mundo de provas e expiações. A felicidade é alguma coisa relativa que nós possuímos, que nós precisamos alcançar mediante a esforços e renúncias. Isso ela fala em vários capítulos. Não existe essa felicidade fácil. A felicidade fácil é ilusória, essa que a gente imagina você feliz por isso, por aquilo, por aquilo. Não adianta, nós não conseguiremos atingir a real felicidade sem nos esforçarmos para melhorar, sem sacrifícios e muitas vezes sem dor. Infelizmente. Porque a gente não está pronto ainda para esses elevados patamares. A gente ainda está muito terra a terra, a gente está precisando compreender muitas outras coisas de cunho espiritual, ter mais disciplina, aprender a botar em prática o Evangelho de Jesus, a moral, aprendermos a ser altruístas, a nos perdoarmos, para que nós possamos realmente atingir essa felicidade. Mas tudo depende do ponto de vista, né? Eu lembro que o Divaldo ele cita uma história muito comovente para falar que é possível ser feliz. Quando ele fala assim, da guerra na Armênia, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas os soldados chegavam na casa da pessoa, né, estavam a família reunida, ele entra, ele mata o pai, os soldados matam o pai, a mãe, e tinham duas mocinhas, uma criança, uma menor e uma um pouquinho maior, tipo entre 10 a 15 anos. E eles pegam a mocinha mais jovem, eles violam essa menina e depois a matam na frente da outra irmã
e diante de todos. E depois eles fazem a mesma coisa com a irmã, mas dessa vez o general leva ela para um bordel. E depois de alguns anos ela consegue fugir desse bordel como escrava sexual. E os anos se passam, uma vez entra no hospital uma pessoa em estado deplorável, mas realmente deplorável, e que todos achavam que ele não iria durar muito tempo. Tipo, ia morrer em 3 dias, realmente estava num estado muito, muito, muito mal, muitas feridas, uma doença terrível. E havia nesse hospital uma enfermeira muito dedicada, muito paciente, e que tratava a maior parte do tempo os doentes terminais. Então o chefe do hospital foi chamá-la e pediu, porque ninguém no hospital queria tratar aquele senhor, porque ele tinha odores féticos, estava podre, estava realmente numa situação terrível. E ninguém queria cuidar dele. Então pensaram nela, vou chamar, vamos ver. E ela prontamente foi. E começou a cuidar das feridas desse homem, começou a tratá-lo. De uma noite, passou para 2, passou para 3, passou um mês. E ele ficou bom, completamente retablido. E ela tratava ele com muito carinho, com muito amor. E ele se restabeleceu. Ia ter alta e ficou muito tocado e perguntou como era o nome daquele anjo que cuidou dele com tanto carinho, com tanto amor. E o chefe da clínica mostrou, foi chamar a enfermeira e disse, né, mas não fomos nós, foi fulano e tal. E ele foi agradecer. E aí ele ouviu um sotaque. E aí pergunta, você vem de onde? Ela fala da Armênia. Ah, que legal, eu conheço a Armênia. Aí ela fala assim, sim, eu sei que você conhece. Aí ele falou, eu estive lá no ano tal, na guerra de tal. E aí ele fala assim, eu lembro, você chegou à minha casa, matou meus pais, violou a minha irmã e me levou para ser uma escrava no tal lugar. E ele, muito espantado, disse, mas você sabia quem era eu? Você me conheceu? E ela disse, sim. Eu sempre soube quem era você, porque a vítima nunca esquece o algoz. Então, e ele perguntou, mas por que? Se você sabia quem era eu, o que eu havia feito, por que cuidar de mim dessa forma? E ela disse, eu passei a vida inteira dizendo para mim mesmo que eu iria me vingar de tudo que você havia feito a mim e a minha família. Mas, entretanto, eu conheci Jesus. Perdoei. Não sou mais muçulmana. E ele termina a palestra dele dizendo, portanto, ser feliz hoje é possível. Sim, quando nós conquistamos a verdadeira felicidade, a bondade, a humanidade, o perdão, estes sentimentos que fazem de nós alguém melhor, que podemos superar, tirarmos esses pensamentos que nos levam para sentimentos menos nobres, como a vingança, o egoísmo, o apego, enfim, os sentimentos que nos impulsionam a caminhos tortuosos e que nos impedem de avançar. Então, o livro inteiro da Joana é baseado em várias coisas, mas que, no fundo, ele vai falar exatamente isso. Em todas as situações que nós encontramos em nossa vida, não importando quais elas forem, nós podemos tomar ou fazer escolhas diferentes, baseadas naquilo que Jesus veio nos ensinar. E, dessa forma,
mudarmos interiormente e conseguirmos alcançar a felicidade tão desejada, como Clara de Assis, como Teresa de Ávila, que ela cita no livro, como São Francisco de Assis, que ela cita. Tem passagens assim. Eu gostaria de ficar lendo o livro todinho, porque tipo assim, eu fiquei lendo ele e aí eu fui grifando praticamente, quando eu vi eu tinha riscado ele todo e me dei conta que eu não ia poder ler tudo ou dizer tudo que eu achei, porque tudo é interessante, realmente. E aí eu falei assim, eu vou fazer um pequeno, mas assim, muito pequeno resumo, que é para a gente ter vontade de ler esse livro, para que nos momentos que nós estivermos passando por determinadas situações, a gente possa sair dos nossos conflitos e mudar esse pensamento, que, aliás, é uma das coisas que ela fala muito no livro, que é a mudança de hábito. Quando nós mudamos os nossos hábitos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, de interagir, de reagir, quando a gente não é tão reativo, quando nós controlamos as nossas más tendências, realmente, quando a gente vai começando a burilar, a gente sabe que a gente tem tendência para ter raiva e a gente começa a domar, como um cavalo mesmo. Então a gente sente e doma esse bichinho aqui, você fica quieto aqui e muda o pensamento. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que é possível, sim. Mas todo hábito requer disciplina, não é verdade? Se nós não temos o hábito da disciplina, e é uma coisa que eu particularmente vejo quando a gente vai analisar a vida de vários vultos que já passaram aqui pela Terra, Gandhi, Madre Teresa. Eu vou falar assim, pessoas que realmente fizeram alguma coisa de realmente muito grande e que, ainda que estejam em um patamar bem diferente do nosso, são exemplos que podem ser alcançados. Francisco, Chico e o Divaldo, que é o tutelado de Joana, particularmente Divaldo, eu gosto muito de ficar analisando, porque eu gosto de ler Joana, e fico analisando as palestras, a vida de Divaldo. E quando a gente começa a ler os livros de Joana, e que você tem o hábito de ouvir Divaldo, ou de ver a vida dele, conhecer a vida dele, a gente percebe que ele realmente coloca em prática os ensinamentos que ela dá. Ele não só escreve, ele começa a praticar. Então, em todas as palestras de Divaldo, e eu já vi bastante, claro que tem muitas, e quando a gente começa a ler o livro de Joana, a gente vê o Divaldo sempre repetindo e colocando em prática. Por exemplo, ela fala muito sobre esse período de transição, que é muito importante para nós, porque a Terra parece que está assim, transbordando de tudo, a gente está perdendo sentido, a gente não sabe mais, se deixa levar por essas confusões, pelo esse amontoado de sentimentos e pensamentos que são realmente muito negativos. Às vezes é difícil, porque a gente fala assim, meu Deus, mas o Senhor desistiu da Terra, não dá, a violência está demais, enfim. Então ela explica, e acho que a gente já falou isso várias vezes, as razões pela qual a gente está passando por isso e aonde isso vai chegar e como nós devemos agir diante dessa adversidade para que a gente possa perseverar nesse caminhar, que vai ser bem difícil. Então, a fórmula, se eu for ser realmente bem sucinta, é disciplina, disciplina e disciplina, com renúncia e perseverança, que, aliás, é uma das mensagens espíritas aqui que ela fala para a gente, trabalhador espírita, que é a importância de perseverarmos
no bem. Por mais difícil que seja perseverar, sempre você cai, levanta. Não se deixa arrastar, levanta, tá bom, a gente derrapa, é normal, o importante é a gente prosseguir. E nas mensagens mediúnicas que nós recebemos, aliás, isso é uma constante, eles sempre estão falando em perseverar, em perseverar, em perseverar. E eu me dei conta disso também lendo esse livro, que realmente é muito, mas muito, 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 muito lindo. Tem umas passagens assim, ainda mais quando ele fala de Jesus, essa pequena parte aqui que ela fala assim, se por acaso travastes contato com Jesus, não titubeis em segui-lo. Ele espera por ti pacientemente e com ternura infinita. Agora imaginem que existe uma pessoa que está nos esperando pacientemente, com ternura infinita, é incontável. Por mais que nós caiamos, por mais que nós erramos, por mais que nós façamos uma escolha errada, ele está ali, de mãos estendidas, nos esperando. Então, para a gente não perder a fé, né? Ele nunca te censurará, nem te exigirá além das tuas possibilidades. Isso é importante para a gente, principalmente o espírita, a maioria dos seres humanos, porque muitos de nós temos esse hábito de nos flagelar e de nos botarmos um pouco embaixo, não consigo, é muito difícil, ou às vezes aqueles que realmente fazem esforços e que às vezes não dão conta e titubeiam e caem. Então isso é um incentivo, né? Para que a gente sabe qual é o pai, qual é a mãe, que o filho cai, titubeia, faz coisa errada e não censura. A gente censura, a gente pune, a gente faz um monte de coisa. Mas ele está dizendo aqui que Jesus não vai nos censurar. Ele não vai dizer assim, você errou, vai ficar de castigo aqui, não. Ele vai dizer assim, levante, minha querida, continue a ler. Mãos à obra, não se entristeça, não fique ali no mesmo lugar. O importante é levantar e seguir. E aí ele fala assim, nem te exigirá além das tuas possibilidades. Basta, só tem uma coisa que ele pede. E é o que é mais difícil de fazermos. Basta que o ames e terás as necessárias diretrizes para alcançares a meta que ambicionas, mesmo sem o saberes. Aí a gente fica assim, eu amo? Será? Em verdade, a gente ainda não sabe amar. Quer dizer, muitos de nós, alguns já aprenderam, mas a maioria ainda não sabe, ainda é um amor muito infantil. Mas a gente tem a eternidade para aprender. O processo evolutivo, inevitavelmente, faz-se por meio de sucessos e erros que contribuem para a diretriz de segurança que deve nortear a existência planetária. Desse modo, as dificuldades constituem programas para o aprimoramento moral, a lapidação da ganga, parte não aproveitável, né, que oculta o precioso diamante espiritual. Então, a gente não fique tristinho, não. Essa felicidade tão sonhada, realmente, a real mesmo, ela ainda vai demorar para a gente conquistar, mas ela é possível se nós vivermos o momento presente, aprendemos a valorizar aquilo que já possuímos e nos momentos de dificuldade não cultivarmos o rancor, não formos filhos ingratos, não ficarmos revoltados por conta das atribulações que nós passamos.
Então, isso vai nos ajudar a passar e viver uma vida plena, numa felicidade relativa que condiz com o planeta que a gente vive, porque ainda estamos num planeta de expiações e provas, passando por uma transição para vir a ser um planeta melhor, um planeta onde o sofrimento já será praticamente abolido, onde a violência, então será um planeta muito melhor que esse. Mas por enquanto a gente vai ter que se contentar disso. Então ela termina assim: ser feliz hoje é plenamente possível, pois nos fala de edificar algo, de um processo e não de um resultado mágico. Então essa coisa da gente de querer pensar e imaginar que a felicidade é uma coisa mágica, que ela vai acontecer assim, sem esforço, sem sacrifício, sem renúncia. Essa felicidade plena, não. E quando a gente lê esses livros maravilhosos, espíritas, né, de Joana, de Emmanuel, estou lendo o Evangelho segundo Emmanuel, é uma coisa que dá vontade para a gente chegar a esse patamar, porque eu fico falando, meu Deus, como é que ele consegue extrair de uma palavra 2 páginas, porque o Evangelho de Emmanuel, às vezes, é uma palavrinha que ele coloca lá, do Evangelho de Mateus, eu estou lendo, pá, coloca lá. E ele faz 2 páginas, como Joana, ela escolhe um tema, caminho, ou Jesus e as mulheres, ou oração, e ela faz 2, 3 páginas e a gente se embriaga nisso e sente aquela íntima vontade de mudança, de dizer, meu Deus, eu também quero chegar nesse estado de felicidade que ela chega. E aqueles que uma hora ou outra, eu raramente, mas isso já aconteceu, de me sentir num estado de como se eu levitasse, de tão feliz que eu estava, assim, parecia que eu estava andando nas nuvens, uma alegria, uma coisa tão boa, uma coisa muito plena. Eu disse assim, nossa, acho que foi 3 minutos disso, imagina o que é sentir isso constantemente. Deve ser simplesmente maravilhoso, né? Mas quem quer passar pelas provas que nos levam até lá? Quem quer ter essa dignidade de renunciar a tantos gozos? Às vezes a gente se impõe coisas, fica brigando por pequenas coisas que a gente podia abdicar e estar melhor, com uma consciência mais tranquila. Mas não, a gente teima em querer e a gente sofre por escolha. Infelizmente, é a verdade. Ser feliz pela vida em si e não pelos acontecimentos bons ou maus que nos acontecem. Eis o segredo. Então, ser feliz é possível hoje? Sim, se nós estivermos prontos a afrontar a nós mesmos, fazermos esforços necessários e aprendermos a valorizar o belo, o simples, as coisas pequenas que muitas vezes nos passam despercebidas. Eu agradeço a todos pela atenção e vamos orar. Jesus amado, a espiritualidade aqui presente, a toda a equipe do nosso centro, fiéis, trabalhadores, incansáveis na seara do Cristo, rogamos e agradecemos humildemente a presença espiritual, o carinho, a ternura, o cuidado que tens com cada um de nós. Gostaríamos de pedir que pudesses infundir em todos os nossos corações, em todos os corações aqui presentes, mas também naqueles que se encontram do outro lado, em suas casas, o desejo sincero e fervoroso de renovarmos os nossos pensamentos, de renovarmos as nossas vidas, de perseverarmos no novo caminhar, para que possamos aprender a ver
a melhorar o nosso estado de consciência, que é através da nossa mudança mental que nós conseguiremos atingir os patamares mais elevados, para que um dia talvez possamos dizer como Jesus, quando daqui se foi, cumprindo a sua tarefa na cruz, disse: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E também dizendo: tudo foi consumado, mostrando o exemplo de dignidade, de consciência limpa, de dever cumprido, dever que todos nós temos conosco, com os nossos familiares, os nossos trabalhos e com todos que fazem parte dessa caminhada terrena, porque no fundo todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Estamos aqui para aprendermos a amarmos uns aos outros, aceitando-nos com as nossas dificuldades, aprendendo a sermos mais tolerantes, a vencermos o mal que ainda teima em nascer dentro de nós, para que um dia, como Paulo, possamos dizer: eu venci, agora faço um contigo, que é Jesus. Que assim seja, que todos nós possamos chegar nos nossos lares acalentados e tocados pela espiritualidade. Muito obrigada.